Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, por intermédio sempre da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se na primeira carta de Coríntios, carta de Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 6, eu vou ler o verso 12, 19 e 20. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Verso 19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Glória a Deus. Irmãos, nessa ministração vou falar de algo que os irmãos, eu creio que gostam muito, muitos procuram pela restauração de relacionamentos, de casamentos, e é importante nós termos alguns princípios da palavra fundamentados quando passamos a buscar isso, porque é uma busca que exige espera, que existe a vontade de um terceiro, que exige um enfrentamento e principalmente se colocar na obediência do Senhor para que possa ali alcançar o alvo desejado. Lembrando que o alvo desejado do Senhor, meus irmãos, sempre é a salvação sua, dos seus familiares e de todos que você ora. A salvação completa para ir morar com Ele no céu. E eu quero contextualizar um pouco aqui a questão da carta de Coríntios. A igreja de Coríntios, quando Paulo escreveu, ela tinha uma dificuldade. Paulo traz algumas análises comportamentais como essas aqui do pecado sexual, a qual eu li para vocês. Paulo está escrevendo sobre o pecado sexual, porque eles viviam no meio dos pagãos, ou seja, no meio daqueles que não acreditam em Deus. E nós precisamos entender isso, porque para Deus a maldade, ser mal, não é simplesmente fazer mal a alguém, sim simplesmente não andar naquilo que ele estabeleceu, ou seja, Efésios 2:10, as obras que nós andamos de antemão. Para quem não segue o plano de Deus, Deus não está junto com essa pessoa. Ele vem até nós e nos chama para o seguir, mas a verdade é que Deus tem seguido muitas pessoas. As pessoas querem colocar Deus nos seus sonhos e não deixar que Deus as coloque nos seus sonhos. E é importante porque os planos de Deus e os sonhos que o Senhor tem para nós são muito maiores e muito melhores do que nós imaginamos. E ele não abre mão disso, irmãos. Apesar dele vir até nós, e isso é um ato de humildade do nosso Deus, ele vem e chama-nos para nós o seguirmos. E eu quero trazer isso porque nós enfrentamos isso, nós vivemos num mundo pagão, nós vivemos a nossa vida secular e somos todos os dias acometidos a essa esfera secular que nos fascina muito, os nossos desejos, principalmente na questão do cunho sexual. Vamos lá, Paulo começa falando: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Lembrando que Romanos 6,16 fala que nós somos escravos daquilo que decidimos obedecer, ou escravos do pecado para a injustiça, ou escravos de Deus para a vida plena e para a justiça. Bom, e partindo desse pressuposto, o que acontece? Deus não nos forçará. Tudo é me permitido, e quando Jesus nos liberta, quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, nós temos opção de escolha. Ele fala em Romanos 7,19 que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É justamente a questão da escolha, porque liberdade para mim, eu já falei isso em outras ministrações, liberdade para mim é justamente falar não, negar a própria vontade. As pessoas, os pagãos, eles não negam, eles são escravos do prazer, são escravos de si mesmo, do seu ego. E quando você tem a opção de sim e não, é justamente naquele momento que você percebe que você tem liberdade. É quando nós abrimos espaço por coração, a liberdade irá chegar. E tudo nos torna permitido. Eu posso, a redenção me traz permitido, inclusive, a pecar, seguir o caminho do pecado, o caminho dos ímpios, o caminho dos pagãos. Mas não me convém, é o que Paulo está falando, tudo me permitido. Por quê? Porque eu vou me tornar escravo do pecado. E como que eu devo fazer, Alisson? Simplesmente ser guiado e andado no Espírito. Essa é a intenção da carta, para que aprendam a andar pelo Espírito. Paulo, ele ensina isso o tempo inteiro, na verdade não nessa carta, mas
Ele fala em Romanos 8, se eu não me engano, Romanos 8,14, que os que são nascidos de Deus andam no Espírito, e esses são chamados de filho. A associação de andar no Espírito está intimamente ligada a ser filho de Deus, e é em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Ele está falando de pecado sexual. Olha o que diz eu quero partir aqui desse trilho em Salmos capítulo 32, versículo 8, fala assim, ó: é o Senhor falando: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E no versículo 9 ele fala: não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. É o que ele fala em Atos 26,14 para Paulo. Ali ele fala assim, ó: não adianta recalcitrar contra o meu aguilhão. O aguilhão era o ferro usado para guiar o boi no caminho. Muitas vezes o boi soltava o coice, o que machucava ainda mais. E muitas vezes nós não entendemos o motivo de tanta dor. É justamente um caminho errado que nós tomamos, irmãos. E de natureza sexual, Paulo vem trazendo aqui na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, ele entra em casamento, divórcio e celibato. E no capítulo 6, ele vem falando justamente da questão daqueles que obedecem ao escravo. Ele compara com uma prostituta, que se entregam. Eu falei em outra ministração, uma prostituta ela se entrega a 10 a 15 homens no mesmo dia, em troca de dinheiro, em troca de alguma coisa. Ele fala aqui no versículo 16, vocês não sabem que um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo só com ela? Está falando justamente da gravidade do pecado sexual. Impureza sexual, os espíritos imundos espíritos impuros, na verdade, estão associados justamente, meus irmãos, aos relacionamentos sexual. Bom, e ele vem falando, vocês não sabem que seu templo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. Olha, no versículo 3 de capítulo 7, ele fala que o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. Eu já volto lá. Bom, o que Paulo está falando? Que o maior presente que nós recebemos de Deus, meus irmãos, é justamente a casa do nosso espírito. E nós devemos tomar conta. Tem muita gente que acha que o maior presente, o presente de Deus, é o esposo, é a esposa, é o filho, a filha. Eu já vi pessoas tratar o filho e a filha com idolatria, como se fosse a vida deles e a missão da vida deles. E não é, meu irmão. A missão da sua vida é você. É essa imagem que eu estou vendo aqui no vídeo, é o Alisson. Esse é o corpo e esse nós devemos cuidar muito bem. Não quer dizer que Deus não preparou algo. Irmãos, como Paulo disse, algumas pessoas foram chamadas ao celibatário, outras ao casamento. Quer ver? Deixa eu... celibato e casamento. O celibato é o eunuco, é como ele e Jesus, que andavam solteiros. Mas como eu faço? Bom, vamos voltar às origens para nós entendermos, irmãos. O caminho ele é muito mais estreito do que nós pensamos. Eu já ouvi pessoas pregando sobre o casamento, que Deus abençoa a nossa escolha. Bom, isso contradiz totalmente esse versículo que eu li de Salmos 32. Eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E quantas vezes nós nos sentimos feridos e traumatizados, não obstante a igreja evangélica é a igreja que mais acontece, sabe, divórcios hoje. Nós devemos combater o divórcio, irmãos. Nós não devemos, logicamente, toda associação foi feita por Deus? Não. Nós vemos isso na queda de Lúcifer, quando ele reúne 1/3 dos anjos em rebelião contra Deus e esses são lançados no inferno. Então não é toda a união que é de Deus. Logicamente, cada um deve avaliar a sua pessoalmente em muita oração com Deus. Irmãos, se um casamento deve ser tomado, a decisão deve ser tomada e tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, a partir de muita oração. Imagina um divórcio, irmão, o quanto deve orar. Eu sei que causa dor, eu sou filho do divórcio. Eu falo que eu sou filho do divórcio porque meu pai e minha mãe divorciou e eu sei o que o divórcio causa dentro de uma casa. Então, antes de qualquer atitude de religiosidade nos comentários, primeiro
tente viver o deserto que eu vivi dentro da minha casa, para depois você tentar aconselhar. Eu sigo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E em Gênesis 1, 27, o Senhor Deus começa falando assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou. Você não vê Deus se divorciando do Espírito Santo e de Jesus, abrindo mão da sua família. Não, não. Deus não faz isso. No livro de Malaquias até fala que ele odeia o divórcio. Em Jesus, ele fala que o divórcio é uma permissão, está lá em Mateus capítulo 29, por causa da dureza do coração do homem. É uma permissão, uma vontade permissiva, quer dizer que é a vontade soberana, não. Ele permite muita coisa, ele permite a mentira, ele permite o roubo, ele permite o pecado. A decisão sempre vai ser nossa, irmãos. Isso acaba com aquele negócio de que há uma predestinação, mas eu creio na predestinação de pessoas que se conectam. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Homem e a mulher os criou. Ele criou o homem e a mulher no mesmo instante. Mas, olha, é no versículo 7 de Gênesis 2, quanto tempo deve ter passado de Gênesis 1, 27 para Gênesis 2, 7, que ele manifesta o homem, que ele revela o homem. Por quê? Porque Deus criou a terra, criou os céus e criou tudo, mas não tinha ninguém que o guardasse. E ali é a coroa da criação, um homem. Ele fala assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida das suas narinas, e o homem se tornou ser vivente. O homem se tornou ser vivo quando? Quando Deus soprou o seu espírito dentro dele. E ali o homem começou a caminhar sozinho. E qual que era o propósito do homem? Bom, o propósito do homem era justamente guardar e lavrar. Fala aqui, ó, ali no versículo 8: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados leste, e ali colocou o homem que havia criado. Bom, e aí ele vai falando justamente da ordem de não comer a fruta que estava no meio, e no versículo 15 ele fala: colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, ou lavar e guardar, em outras versões. Mas quando ele começou, quando o Senhor formou da terra os animais selvagens, trouxe o homem para ver, porque o Senhor foi dando missão. Primeiro ele colocou o jardim, as plantas, e aí ele começou a formar os animais também do pó da terra. Então ele deu a ordem para o homem colocasse todos os nomes. O homem estava em treinamento, irmão, naquele momento. Estava fazendo uma obra de Deus. Primeiro cultivar e regar o jardim, entendeu? Logicamente Deus trazia chuva. Aliás, naquele momento parece que não tinha ainda chovido, não há a menção de chuva. Então era um homem que tomava conta. Bom, e ele coloca os animais e faz o homem colocar um nome em cada animal, ou seja, ele escolhe um nome para cada um deles. Mas a palavra fala que o homem ficou triste porque ele se sentia sozinho. Fala assim: o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse, no versículo 20. Então, no versículo 21, Deus fez o homem cair num sono profundo, e no versículo 22 fala: da costela do Senhor Deus fez a mulher e trouxe o homem. Quer dizer, irmãos, formou do pó da terra e trouxe da costela. No lugar da costela, ele coloca a carne. Quer dizer, Deus nunca tira algo de nós que ele coloque algo no lugar. Eu quero repetir isso. Deus nunca tira algo de nós que ele coloque algo no lugar. Isso tudo está falando do templo, do Espírito Santo, do corpo. Ou seja, a mulher foi tirada de dentro do homem. Irmão, já estava lá. Ela já estava junto com o homem. No coração, talvez, nos pensamentos, ela já estava lá, porque foi formado em Gênesis 1, 27. Só foi manifestado em Gênesis 2, 22. Então, de lá, o Senhor deu um treinamento, tanto que a hora que a mulher, Deus levou a mulher, e a palavra fala que Deus levou a mulher até o homem. A hora que ele levou ela até lá, ele fala assim: e será chamada Eva, porque é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Tinha feito todo o treinamento com os animais lá. Não fique brava, mulheres, com isso, mas a verdade é que o treinamento foi feito no meio da selva ali com os animais, e Deus deu, e Adão deu um nome para ela, sabe? Agora a costela se refere justamente a essa estrutura. E como que vem a estrutura, irmão, de um homem? Ela é formada justamente na obra de Deus, naquilo que ele deve andar. Então o caminho, ele é muito mais estreito do que nós pensamos.
É muito mais simples, sabe? É simples, mas muito mais estreito e difícil caminhar nisso. Tanto que quando Jesus fala da questão do divórcio, os discípulos falam para Jesus, falam assim, mas é muito difícil seguir essas coisas. E Jesus fala assim, é melhor que o homem vive só, se ele não der conta de cumprir essas coisas. Por quê? Porque através da imoralidade sexual é que os demônios navegam de um corpo para o outro, a impureza, sabe? Espíritos impuros. Tá ali. Todo ato sexual, meus irmãos, por que vocês acham? Traga a reflexão que os sacrifícios antigos eram feitos por sacrifícios de criança e orgias sexuais nos templos de Moloque. Por quê? Não era pela livre liberdade? O diabo não precisa de uma abertura para começar a agir na nossa vida? Então nós devemos tomar muito conta do nosso corpo, irmãos, muito conta do nosso corpo mesmo. Por quê? Paulo traz justamente novamente a reflexão falando, pois foram compradas por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo também. Irmãos, o valor que se paga, o valor de algo é definido pelo preço que se paga. E aqui nós vemos justamente um preço de um Deus que se tornou homem. Sabe que eu vejo muitas pessoas falando que Deus é arrogante. No meu entender, ele é muito humilde. Ele criou todas as coisas, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Embora se tornando invisível aos nossos olhos, faz questão de se relacionar pessoalmente com cada um de nós, nos instruindo e nos guiando, e às vezes colocando um cabreço na boca do jumentinho que é obstinado em pecar. Para quê? Para que não venha um mal maior a ele. Isso é livramento do Senhor, isso é poder de Deus, e ele está no controle de todas as coisas. Agora, o preço que é atribuído a algo é o valor que se paga, e é justamente o sangue de um homem que não tem pecado nenhum, sabe? Açoite, prisão, cruz, vergonha, tudo isso Jesus suportou por mim e por vocês. Romanos 5 diz que ele nos amou quando nós éramos pecadores. Esse é o valor. No Salmo 139, Davi vai falando assim, ó: eu sou uma obra maravilhosa das tuas mãos. Tu me formaste, me conheceste, desde quando eu era informe, ou seja, desde quando não tinha me formado ainda na barriga da minha mãe. Agora precisamos compreender essa situação. Por quê? Porque se ele foi justamente, meus irmãos, se ele foi justamente colocado para nós como um modelo daquilo que nós devemos seguir em toda a prática, aplicando a cruz de Cristo no nosso caminho para que tenhamos perdão, é o valor que nós pagamos. Imagina o quanto nós valemos para Deus. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Você é promessa de Deus na vida de alguém. Tem alguém orando pela sua vida para encontrar alguém como você. Você deve fazer o mesmo para que Deus conecte os propósitos, entendeu? Para que Ele possa te instruir, para que você possa dar a liberdade. Logicamente, a primeira oração é sobre nós. Senhor, me torne, eu como homem devo orar. Senhor, eu devo ser o sacerdote do meu lar, eu devo ser o ponta firme, o porto seguro. A minha mulher precisa confiar em mim, que eu não vou atrair, que eu não vou, sabe, iludir os sentimentos dela. Então ela traz essa convicção: faz em mim um vaso novo, faz em mim conforme a tua vontade, conforme alguém que o Senhor queira presentear, alguém que o Senhor ama muito, porque Ele ama muito a mulher, a esposa a qual Ele vai me conceder. Então é necessário nós termos essas convicções por meio da fé. E como isso acontece? Deus colocou ele no descanso, irmãos, no descanso mesmo daquilo que seria eu quero ler com vocês um versículo que eu estou procurando, no descanso que Deus trabalha. Olha, fala assim em Isaías 30:15, fala assim, ó: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. E é por isso que tem muitas pessoas cansadas, irmãos. Por quê? Porque não conseguem descansar. O relacionamento já foi partido, as coisas já aconteceram e eles tentam lutar com a própria mão. Ficam ali vasculhando o que está acontecendo, fiscalizando o agir de Deus nas redes sociais, no Instagram, na internet, ligando para a pessoa, desligando o telefone para saber onde ela está.
para saber como é que tá, em vez de descansar completamente no Senhor e deixar que o Senhor faça a obra. Irmãos, nós não podemos mudar o coração de ninguém, nem a mente de ninguém. E outra, eu, por exemplo, eu quero alguém que queira estar comigo de verdade, de alma, coração e espírito, ligado dessa forma que foi ligado em Gênesis 1:27. Eu quero a pessoa, eu quero a minha metadinha. Eu quero essa que Deus formou para mim, tirou da minha costela, tirou da minha estrutura, do meu trabalho para Ele. Eu tenho esse desejo, eu acredito nisso. Tem pessoas que acreditam que Deus vai abençoar o casamento, e esses pastores, normalmente, a igreja deles está, ou todo o casamento que foi feito lá, a maioria deles divorciaram. Pode olhar para você nas escrituras, pede lá para vocês, eles têm um relatório lá de pessoas que se casaram, vai lá e fiscaliza isso. Agora o que nós devemos fazer? Bom, se nós fomos comprados por algo preço, honrem o seu corpo. E como que foi o corpo de Jesus? Bom, se nós queremos andar como o mestre andou, devemos ter a mesma atitude que ele. Eu gosto do hino a Cristo, Filipenses 2, versículo 5. Veja a humildade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, ou seja, ele poderia ter fé nisso, ele era Deus, mas ele abriu mão até mesmo de atributos divinos, como a onisciência, que é o todo conhecimento, para se fazer igual a nós, limitado a esse corpo. E ele fala, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Por causa da obediência. Jesus se fez obediente, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. É o que está escrito em Hebreus 5:9. Precisamos compreender essas realidades para que possamos assim cumprir e fugir de toda a imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém-me obedecer a Deus para que tudo vá bem, inclusive nessa esfera nessa esfera do pecado sexual, que é muito sério, irmãos, que traz muito prejuízo ao nosso coração, sabe? Olha, eu quero falar, obedecer, até uma criança obedece, mas honrar é ir além, é fazer distinção. Eu quero terminar com 1 Samuel capítulo 2:30, que Deus fala, eu honro aos que me honram. Ele honrará a sua fé, meu irmão, minha irmã, se você entregar qualquer caminho, eu falei aqui de pecado sexual, mas é qualquer caminho, porque as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor não quer te dar só um casamento abençoado, o Senhor quer te dar uma casa abençoada, quer te dar um trabalho para você sustentar a sua família abençoada, quer te dar um ministério para que você dê testemunho abençoado e alcance outras pessoas. Ele quer encher os teus lagares com muito dinheiro para que você possa ajudar outras pessoas. É isso a vontade de Deus. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Sei que demorei um pouquinho, mas é necessário, sabe? É no descanso. No seu descanso está a sua salvação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fica com essa mensagem. Até uma próxima. Tchau, tchau.